Oi gente, tudo bem? Vamos começar? Esse disco branco é mais para me ajudar a furar bem no meio do meu prato. Era um prato que empenou e eu estou transformando num relógio de parede. Então eu fiz esse furo no meio e em cima 2 furos para pendurar com uma cordinha de couro. Como a minha massa não é branca, eu vou começar aplicando essa tinta corante da Rise. Uma camada bem generosa, na verdade eu passo umas 3 vezes ou 4, até eu ver que ficou bem branquinho. Vocês vão ver que eu vou botar bastante tinta corante no pincel. E eu gosto de aplicar sem ser muito certinho. Eu gosto de uma coisa mais solta, mais artística, assim, fica menos careta, assim, na minha opinião, mas é gosto, né? Mas se vocês quiserem pintar o branco bem certinho, sem deixar marca de pincelada e nem irregularidade, porque vocês vão ver que eu deixo, principalmente nas extremidades, a pincelada mais fraca. Não preencho toda a borda, não pinto todo o interior do prato. Então, vocês podem fazer desse jeito ou vocês podem fazer tudo certinho. E aí, se vocês não quiserem que tenha marca de pincel, tem que fazer igual esmaltação de peça com pincel, né? Você faz num sentido, espera secar, faz num outro sentido e aplica 4 camadas, tá? Vocês vão ver que eu apliquei várias camadas, mas sempre deixando esse aspecto solto. Ó, passei em cima da borda só em algumas partes, porque depois eu vou botar ouro líquido. Agora que a base branca já secou, eu vou aplicar o desenho que eu imprimi. Eu botei um lápis 6B por trás, contornando, e agora eu vou raspar um lápis por cima para esse grafite transferir para o meu corante branco e eu ter pelo menos uma base para desenhar por cima depois, para ficar mais fiel ao desenho. Eu fiz isso porque, como é o mapa, eu queria ser um pouco mais fiel, né? Apesar de eu não estar muito preocupada em ser exatamente igual ao mapa mundi, mas ele tinha que ter umas proporções similares, né? Então, eu fui fazendo assim, eu ia raspando, o grafite que estava atrás ia transferindo para o corante branco. Aí depois eu fui reforçando esse traço, só para ter certeza de que eu ia conseguir ver, porque ele transfere, mas não transfere muito nítido. Então eu fiz questão de redesenhar por cima. Tá vendo? Tem hora até que eu tenho que ficar comparando o desenho original para eu ter certeza de onde está o traço. E aí assim eu fui fazendo em todo o mapa. E aí eu terminei, então, de fazer o desenho no meu prato, no relógio. E agora a gente vai começar a fazer a pintura, tá? Eu vou usar esse corante amarelo da Rise. Depois eu vou botar todos os códigos aqui para vocês em texto. Todos os códigos dessas cores. Esse corante da Rise, ele tem uma textura meio gel. Ele não é o ideal para fazer esse efeito aquarela, tá? Depois o vermelho que eu uso aí é um baixo esmalte da Arte Brasil, vocês vão ver. Eu prefiro usar o baixo esmalte. Porém, o baixo esmalte não tem a cor real, pelo menos esse da Arte Brasil,
não tenho a cor real que fica depois da queima. E já esse corante da Rise, eu já vejo exatamente como vai ficar. Então esse amarelo vai ficar exatamente assim. Então é muito mais fácil de pintar, né? Ali eu peguei um pouquinho do laranja de um aquarela, mas aí eu devolvi pra lá porque é um material que vocês não vão poder usar muito, vocês não vão ter acesso. Então aqui eu peguei o vermelho, que é o baixo esmalte da Arte Brasil. Ele foi entregue escrito assim, em gobe, mas eu comprei como baixo esmalte e eles falaram que é o baixo esmalte deles. Então eu coloquei num outro potinho. E aí nesse caso ele é bem durinho, eu tenho que misturar com água para ele ficar mais líquido, tá? Eu vou botar ali um pouquinho de água. Mentira, eu peguei um pouquinho do vermelho e misturei lá no amarelo, porque eu quero que dê um laranjão, tá? E aí eu vou fazer o Brasil com esse laranja. Primeiro eu aplico o laranja em cima do amarelo, que aí ele já vai criar um laranja mais amarelado. E aí depois eu vou fazendo o resto do mapa mais no vermelho. Olha, agora eu botei um pouquinho de água ali no baixo esmalte vermelho. E aí eu vou pintar a outra ponta de vermelho, puro, sem ter o amarelo. Aí eu vou botando um pouco por cima, porque aí a gente vai criando essa sobreposição de cores, né? Numa pincelada mais solta, para em alguns momentos ter mais vermelho, em outros ter menos, e assim a gente vai criando essa transparência, esse efeito da transparência. Aí foi sem querer que eu fiz esse splash, geralmente eu faço de propósito, nesse foi sem querer, e aí foi bom que vocês viram como é que eu limpei. Eu passei uma esponja um pouquinho úmida só. Se vocês sentirem que vocês tiraram essa base branca, espera secar, passa mais uma pincelada de corante branco e espera secar de novo e então volta a pintar, tá? Olha, às vezes eu bato com um pincel na borda da peça para ele criar esse splash e às vezes quando o pincel já está muito carregado, ele mesmo já pinga conforme eu me movimento e faço umas ações assim mais bruscas com a mão. Que é um efeito que eu gosto, é um efeito aquarela que realmente foi um estilo que eu gostei pra mim. Tem vários estilos, né? Tem desde pintura mais realista até uma pintura ainda mais solta. Mas eu gosto de uma mistura de realismo com o solto, o não muito preenchido, muito bem preenchido, não muito certinho, porque a gente tem essa energia mais vibrante, mais descontraída e ao mesmo tempo a gente passa exatamente o que a gente quer passar em alguns pontos com mais definição. Nesse caso do mapa, ele como um todo é mais solto. Ó, aí eu tô botando o laranja de novo em algumas partes que, por ter um efeito um pouco mais gel, o que acontece é que é mais difícil de você misturar essas cores com a água e fazer com que elas criem uma outra cor ao serem misturadas. O gel, esse corante, ele tem esse gel que não permite muito isso, então acaba que o que tem que fazer é pintar, esperar secar e botar uma outra camada de cor por cima para você fazer essa mistura. Então essa mistura não acontece muito com a água ao mesmo tempo. Eu depois vou fazer um outro vídeo usando só o baixo esmalte da Arte Brasil, que vocês vão ver que é muito mais fácil de você criar essa mistura com a água e fazer as cores já se misturarem no momento da pintura. O problema é que vocês precisam conhecer muito de cor para ter certeza na sua cabeça de qual é a cor final que vai sair depois da queima, porque o amarelo é um marrom, então você não tem como saber se você misturou aquele marrom com o vermelho vai dar laranja, porque você não tá vendo o laranja, entendeu? Então você tem que ter uma noção de proporção, de quanto de vermelho adicionar para poder chegar no tom certo de laranja que você quer, ou o mais próximo possível do que você quer. Por isso que eu acho mais fácil usar, por causa das cores, a questão do corante da Rise, tá? Aí eu tô aplicando o vermelho
Eu então comecei com o amarelo, botei o laranja no Brasil e vermelho. Depois ali para cima, na América do Norte, eu fui colocando laranja e vermelho. E agora tá bem vermelho, já não tem mais a influência do amarelo. E eu vou começar a inserir o azul, para depois eu colocar o verde, tá? Então a gente vai fazer meio que um círculo cromático aí, um arco-íris. A gente vai passar por todas as cores. Olha, agora eu tô botando o amarelo ali, num potinho para poder reservar. Tô botando um pouquinho de água nesse pote, porque eu quero diluir esse azul, porque esse azul é muito forte. Também é da Rise, é o TC 145. Vou botar todas essas cores para vocês em inscrito, tá? Como esse azul é um azul muito forte, eu vou botar só um pouquinho, diluir bastante em água e também vou botar um pouquinho de branco, tá? Eu botei um pouquinho de branco. É aquele mesmo branco que a gente usou para fazer a base. Eu aproveitei que secou e botei um pouquinho mais do vermelho. Mas você vê que conforme eu ponho, ele sai, porque essa base gelatinosa do branco não ajuda muito, né? Mas a gente consegue. Ó, eu botei o azul aí agora, e agora só com água eu tô espalhando esse azul, porque ele é muito forte. Então eu botei um pouquinho ali na ponta e com o pincel limpo e cheio de água, eu fui espalhando das bordas para fora. Que assim eu tô jogando um pouquinho de azul para cima do vermelho que eu já tinha pintado. Ó, mais água para essa área do vermelho. Mais água para essa área do vermelho, sem corante azul. Só tô com a água espalhando melhor esse azul sobre o vermelho. Essa água vai evaporar e vai fazer com que o pouco pigmento vermelho que estava ali misturado fique grudado no vermelho. Que quanto mais água a gente mistura, menos tinta a gente tem ali, né? E mais água. Então, quando essa água seca, a gente tem pouquinho pigmento. Aí eu fiz os splashes de propósito e não gostei da força que um deles teve. Então eu tirei com a esponja, mas para tirar eu acabei removendo bastante do corante branco. E aí por isso vocês vão ver que depois que secou eu apliquei um pouquinho do corante branco para refazer essa base branca que eu tirei com a esponja. Olha, agora eu tô reforçando esse azul ali, que ficou um pouquinho aguado demais e tinha bastante traço do pincel. Tô preenchendo as partes que ficam meio brancas, porque, como eu falei, ele não mistura muito, né? Então acaba que quando a gente passa o pincel muitas vezes, a gente tira a tinta e revela o branco de baixo. Então, depois que ele seca um pouco, eu jogo ali um pouquinho de tinta para cobrir esse branco. Agora eu peguei um pouquinho do azul, coloquei amarelo, na verdade, no restinho de azul que ficou naquele pote. E até precisei botar mais amarelo, porque esse azul é muito forte. Então, ele ia ficar um verde muito azulado, né? Muito escuro. Então, eu botei mais amarelo.
E agora eu tô fazendo esse verde ali ao lado do azul. Depois, com a água, eu vou puxar esse verde para cima do azul, tá? Vocês vão ver. Olha, eu molhei o pincel, só que eu não limpei ele, então ele ainda tinha tinta verde, ele só ficou com o verde mais aguado. E aí eu fui jogando por cima do azul, porque desse jeito eu vou criando uma sobreposição de cores. E com a água eu dou essa transparência, né? Porque eu tô levando pouco pigmento e mais água. Agora eu tô fazendo os splashes dessa cor verde, que tinham ficado faltando. E, gente, eu esqueci de pintar a Antártica ali embaixo. Então, depois eu pintei, mas não tem filmado, tá? Mas vocês vão ver a mesma forma. Foi a mesma forma que eu fiz em cima, eu fiz embaixo. Aí eu tô aplicando o corante branco naquela parte que eu apaguei com a borracha, com a esponja úmida, e eu tirei o branco, né? Então eu tô passando uma camada aí de branco de novo. Na hora que fica úmido, ele fica muito escuro, né? Porque ele tá revelando bastante o barro que tá ali embaixo, no ponto de osso. Então agora eu tenho que esperar secar para aplicar uma outra camada de branco. Eu tava com um pincel muito carregado de branco, porque se você não tiver muito carregado e não esperar secar completamente, na verdade você retira o que você tinha colocado, ao invés de adicionar. Então eu passei com muito cuidado o branco e com o pincel bastante carregado. Agora eu vou fazer o contorno com esse Design Liner, que é um preto bem forte, que fica até com um certo relevo se você deixar ele grossinho na peça. Mas se você não quiser comprar esse Design Liner preto da Michael, você pode usar o corante preto da Rise e colocar nesses tubinhos de plástico que vende com uma ponta de metal fininha, que você consegue o mesmo efeito, tá? Só tem que ter cuidado porque ele é mais líquido. Então, se você jogar muito, ele vai espalhar, tá? Então, você tem que fazer um teste primeiro num pedacinho de papel ou numa outra peça para você sentir como é que funciona. E então fazer para valer na sua peça final, tá? E eu gosto, como eu falei, de uma coisa mais solta, então eu não me preocupo de ter uma linha contínua, de ter uma linha muito certinha, principalmente nesse caso que é um mapa, e aí nunca vai ser certinho, né? A gente tá falando de terra, que é uma coisa com uma forma completamente orgânica. Então a ideia aí qual é? É você criar realmente um contraste entre o branco e o mapa. E para isso o preto ele ajuda porque ele cria essa barreira visual de onde está esse mapa, né? Porque a pintura que eu fiz ela é muito solta. Eu preciso de ter alguma coisa que contorne isso para que a gente tenha mais detalhes do que foi feito. E a pintura, ela não precisa estar preenchendo certinho dentro do preto. É legal que o preto, às vezes, esteja além da pintura e é legal que a pintura, às vezes, esteja além do preto, né? Ou seja, para fora do contorno. É isso que dá essa estética mais solta e descontraída para esse estilo de aquarela. Esse foi o resultado final. Essa peça ainda está no ponto de osso, ela vai passar pela primeira queima para depois a gente aplicar o esmalte transparente. Vocês podem ver que a tinta ela não segue certinho o contorno do preto e esse é um efeito de pintura mais solta, tem os splashes de tinta e você olhando assim parece que está pintado no papel. Eu espero que vocês tenham gostado.